E você vai gostar de uma atração muito legal que eu trouxe hoje. Todas as atrações que eu trago, a gente pensa assim que é uma coisa de circo, mas é uma coisa que vai ser útil para a sua família. Porque com a volta às aulas, a rotina da família se transforma e a preparação da lancheira se torna uma tarefa essencial. Para garantir que seus filhos, seus netos alimentem de forma nutritiva e saborosa durante o ano letivo, a nutricionista infantil Thaís Fernanda vai nos ensinar a fazer uma receitinha muito saudável. Thaís, querida, seja bem-vinda de volta. Obrigada, Cleide, tudo bem? Eu também, você? Tudo bem também. Que ótimo, que honra. Gente, já tô vendo aqui, nessa bancada, uns bolinhos. Adivinha do que é? De cenoura? Não. De açafrão? Não. Que tá tão laranjada, né? Você viu? Mas para as crianças que gostam de bolo de cenoura, esse já é uma excelente opção. Bolinho de abóbora. Ai, que delícia! Legal, abóbora né? cabutiá. Exatamente. Aliás, a cabutiá ela é versátil, né? Sim, e tá na época de abóbora cabutiá. A gente tem que prestar atenção nos alimentos de época, porque fica mais barato, né? Sim. E são alimentos que não são... não tem um amadurecimento à força. Então é muito importante a gente prestar atenção nesses alimentos de época. Por isso também da escolha da abóbora cabutiá para essa receitinha. E quando ela tá na época, ela é mais doce, a cor dela é mais firme. Sim. Né? E é mais barata. Todas as vantagens, né? Com certeza. Hoje eu trouxe aqui para vocês essa receitinha desse bolinho, porque quando volta às aulas, né, a gente vai no supermercado e vê uma gama de produtos industrializados, principalmente bolinhos industrializados, que as crianças gostam, mas a gente tem que entender que quanto mais o tempo passa, maior é a dificuldade das crianças consumirem verduras e legumes. E aí uma das estratégias que eu utilizo muito dentro do consultório é quando a gente pega um alimento que a criança já gosta, isso se chama alimento de segurança, e aí a gente pega e coloca algum alimento novo nele. Então, por exemplo, eu peguei um bolinho, que é algo que a criança já gosta, e aí eu coloquei a abóbora. Da outra vez que eu vim, a gente fez de beterraba, você lembra? Foi. E aí eu tenho de espinafre, de couve, então é uma forma simples pra gente começar a introduzir legumes no dia a dia, né, na alimentação da criança. Você falou uma coisa muito importante que eu fiquei aqui atenta. Se você deixar a criança muito tempo se alimentando de produtos industrializados, fica difícil o desmame, fica difícil a volta. Com certeza. E, na verdade, eu sempre oriento para a família, porque, assim, existe uma divisão de responsabilidades na alimentação da criança, que a família decide o que tem no prato da criança. E a criança decide o quanto e se ela vai comer. Olha só, tanto que isso é importante. Porque quanto mais o tempo passa, principalmente a criança depois dos 2 anos, ela começa a querer definir o que ela quer comer, né? Isso é tanto de fator comportamental e fator fisiológico. Então, é uma fase que algumas pessoas falam que é uma mini adolescência, que a criança quer escolher a cor do copo, do brinquedo, da roupa. Isso reflete também na alimentação, faz birra. Mas o problema está em quando a família não sabe conduzir esse processo e começa a oferecer, no caso da alimentação, somente aquilo que a criança pede. E aí, quando a gente vê, a criança comia de tudo na introdução alimentar, chega nos 2 anos e aí não aceita mais verdura, não aceita mais legumes, e aí a criança começa a definir a própria alimentação. Aí vai virando só um problema. Aí a vaca foi. Aí, no caso, o bezerro, né? Sim. Foi pro brejo com a corda e tudo. Exatamente. Porque é criança. Exatamente. Mas vamos conversando e vamos fazendo. Isso. Ele é doce ou sal? É um bolinho de doce, mas eu já fiz a versão de sal também. Fica como se fosse uma tortinha. Delícia. E aí a diferença é que no lugar de açúcar eu coloquei temperos, pedacinhos de queijo fresco, fica maravilhoso também. Deve virar tipo uma broinha salgada. Fica. Mas na verdade fica muito parecido com uma pamonha. Ai, por causa dessa textura da abóbora. Aqui eu trouxe a abóbora assada, tá? E é muito importante a gente entender também que nós podemos consumir os alimentos com a casca, né? Aqui nessa receita a gente não vai utilizar para ele ficar amarelinho assim, ó. Ok. Mas na nossa casa a gente pode assar uma abóbora desse jeito, colocar os temperinhos e aí depois é só pegar a abóbora, cortar assim, né? E comer. Com casca e tudo. Na verdade, nós que não temos esse hábito de comer o alimento com a casca, mas aqui tem fibra, aqui tem vitamina e fica mais completo dessa forma. Você sabe o que eu faço às vezes na minha casa? Eu corto inhame, abóbora, batata, cenoura,
tudo no vapor, coloca um azeite, sal, limão e pra mim vira uma salada. Excelente. É uma ótima opção, porque não suja muita vasilha, né? Então. E a gente consegue ampliar essa variedade em uma única preparação. A gente pode fazer isso tanto a vapor, quanto, por exemplo, assado também. E o assado tem duas vantagens. Primeiro, que você tem uma textura mais firme. Sim. Segundo, que fica mais saboroso. Sim. O vapor também é bom. Ah, eu dando aula, gente? Olha que eu sou atrevida. Mas tá certo, a experiência faz isso, né? É, experiência de vó mesmo, porque eu cozinho pro meu neto. Aí também, agora, o que cozinha na água fica tudo insosso. Fica. E é igual a quando a gente compra verdura congelada, né? Geralmente a gente vai descongelar o brócolis mesmo, ele praticamente derrete. Ai. Então tem alguns preparos simples assim que a gente pode fazer em casa para aumentar, né, o consumo da variedade de verduras e legumes e ainda deixar mais saboroso e conseguir mudar a forma de preparo. Aqui eu estou utilizando, né, estou tirando aqui essa polpa, lá no consultório é as crianças que fazem isso. Eu já deixo a abóbora assada, as crianças vão lá e tira essa parte aqui e dentro dos estímulos corretos também, né, para elas conseguirem experimentar, aproximar. Tem criança, na verdade, Cleide, que não consegue nem pegar um alimento. Eu chego com uma abóbora dessa aqui, por exemplo, para a criança é totalmente estranho, porque é um alimento que às vezes a família só coloca já picado no prato da criança. E aí a criança não conhece o alimento assim, ó, inteiro, com casca e tudo. Então tem todo um processo para a criança se aproximar e aprender a comer. Você está falando criança e conhecer, me recordou aqui uma história que eu vou compartilhar com vocês, que criança eu acho que tem que ir em tudo quanto é lugar que você vai. E o meu sobrinho ainda não tinha neto nem filho, faz muitos anos, levei ele na feira. E ele viu eu pagando, comprando as coisas, colocando no carrinho e pagando. E ele queria comprar uma jabuticaba. Ele foi lá, pegou uma folhinha da jabuticaba e deu pro dono da banca para ele dar uma jabuticaba para ele. Aí eu saquei aquilo e falei assim, moço, ele tá te pagando com uma folha. Aceita aí, pelo amor de Deus. Eu achei tão fofo aquilo. É pena que naquela época não tinha celular pra gente gravar esse momento. Mas a inocência dela, ela queria comprar o próprio alimento. Ou seja, ele ficou interessado e deu um jeito de pagar. Exatamente. Essa é uma atividade muito simples, mas que eu oriento as famílias também, de levar a criança na feira. Ou levar no hortifruti ou horta. Porque se a criança olha para uma couve, um alface, você pergunta o que é isso, ela fala que é tudo folha. Se a criança não conhece, ela não come. Então, começa lá. E aí tem criança que tem muita resistência de pegar os próprios alimentos. Eu falo para a família, leva na feira. E aí você pede para a criança ou leva num supermercado mais tranquilo e pede para a criança, vai lá e pega o chuchu para mim. A beterraba para mim, para a criança começar a identificar esses alimentos. Então, são memórias tanto afetivas que você tem com relação a isso, provavelmente ele também, fora esse estímulo da criança começar a ver os alimentos de uma forma diferente. Então, é muito importante. E nada disso, menino, tira a mão daí, não faça isso não, deixa. Ah, e aí no chuchu tem um espetinho, vai espetar a mão dele, deixa. Tem que deixar. Tem que deixar. O tato, né, também é importante. Sim. Aqui no liquidificador eu coloquei aquela abóbora, que dá mais ou menos meia xícara de abóbora, 1/4 de xícara de açúcar demerara e 2 ovos. Tá. Essa aqui é a base dele, a gente bate no liquidificador, depois volta pra cá, coloca farinha de aveia e fermento. Farinha de aveia sempre, né? A sua farinha. Farinha de aveia sempre. Bora bater, então. Vamos bater. E é rápido, né? Sim. Maria, o terreiro benzer, e ainda tem jogo a luz do ar. Vai meu lugar, tem mil coisas pra gente dizer. O difícil é saber terminar. E aí, só para lembrar, né, do porquê utilizar a farinha de aveia. Por causa da quantidade de fibras que tem, que é maior do que a farinha de trigo. Não que seja proibido, tá? Porque tem famílias que não têm condição de comprar farinha de aveia. Que compre a farinha de trigo, mas experimente aos poucos e utilizando legumes que tá tudo bem, tá? A farinha de aveia é uma farinha mais acessível, que tem uma quantidade
melhor de fibras, né? Que ajuda a controlar colesterol, glicemia. Principalmente isso para criança é muito importante. Ah, isso é importante. Aí aqui a base tá pronta. Na verdade, Cleide, é assim, é um bolo de cenoura. No lugar de cenoura é abóbora. É a base que eu utilizo. No lugar da cenoura a gente coloca o espinafre, no lugar da cenoura beterraba. É claro que a gente vai fazendo as combinações, né? Mas é uma receita que geralmente as crianças já têm uma boa aceitação e aí nós vamos fazendo essa adaptação para melhorar mais ainda com relação a essa parte de variedade. É um bolo de cenoura, porém é de abóbora. É de abóbora. Sabe aquela pessoa bonita? Eu conheço uma que é feia, só que é feia. Eu gosto dessas piadinhas bobinhas, né? Piadinha de criança. E aqui, quando eu tava fazendo esse bolinho, eu quis dar um charme pra ele, né? Que você viu que ficou uma parte ali de chocolate. E aí a parte de chocolate vai ser o seguinte, aqui falta só colocar o fermento. Vou colocar o fermento, que é 1 colher. Fermento químico. Fermento químico normal para bolo. Aqui a nossa massa tá pronta. E é assim, se você é daquela que gosta de abóbora com coco, você pode vir aqui e colocar um coco ralado, por exemplo. Se é uma criança que já tem um paladar mais adocicado com alimentos industrializados, pode vir aqui, por exemplo, no lugar de fazer uma cobertura e colocar um granuladinho de chocolate, que foi o que eu fiz aqui, ó. Que ficou as bolinhas ali. Mas se é uma criança que gosta muito de chocolate, a gente pode misturar metade da massa aqui, ó. Eu vou colocar cacau, 70%, porque aí a gente vai ter um bolinho mesclado. Olha só. Ah, eu gosto de mesclado. Fica legal, né? É, eu gosto. Além de ficar bonito, fica gostoso. Fica. E aí pronto, aí já tá a massa de chocolate. A massa de chocolate. Aí depois é só colocar na forminha e assar. Forno pré-aquecido a 180 graus, que já está aqui, queimando aqui. Exatamente. Enquanto a gente conversa, eu estou sentindo o calorzinho aqui. Sim. Olha que legal. Ô, vó, eu quero chamar a sua atenção, vó. Porque eu estou chamando a atenção de vó porque eu encontrei muitas avós aqui em Trindade, lá no santuário. E essas pessoas falaram assim, gente, Cleide, quando aquela moça foi lá no seu programa, eu gostei tanto porque eu tô fazendo pro meu neto, pra minha neta. Eu corri nas lojinhas pra comprar o triturador de alimento, né? Gente, que tritura frango pra fazer o nuggets, né? Foi um sucesso mesmo. Foi um sucesso. Então as vós, elas estão muito mais ligadas. Eu já falei sobre isso aqui no nosso programa, que as avós ficam muito mais ligadas porque os pais estão na correria. Exatamente. Então a avó é que para saber o que está acontecendo. Aí agora colocou 1 colher. Eu vou colocar em cada forminha para ficar bonitinho, para dar um charme, né? Mas na hora de montar, é do jeito que a família preferir. Aqui eu estou utilizando essa forminha de silicone, ela já tem uma estrutura. Hoje em dia a gente precisa de contar com esses recursos mais lúdicos, porque da mesma forma que nós comemos alimentos com os olhos, a criança também. Então faz muita diferença de eu dar para a criança um pedaço de bolo quadrado, né? Quando no supermercado da indústria alimentícia enche de personagens infantis os alimentos que têm alto teor de açúcar. Então, se é possível da gente utilizar esses recursos, né? Vamos usar. E aí, essa forminha de silicone é lá que charme o bolinho, né? É muito. Fica muito mais atrativo, tanto para criança quanto para o adulto. Aqui eu untei ela com um pouquinho de desmoldante. E aí eu vou só distribuir a massinha. Pode assar em forno air fry. Agora essa orientação é super importante, gente. Esses bolinhos aqui, todos eles podem ser congelados assados. Você sabia disso? Não. A própria padaria faz isso. A gente acha que a gente vai lá e come bolinho fresco, principalmente quando a gente pede alguns bolinhos recheados. Na verdade, são bolinhos já congelados. Então, o ideal é nós esperar o bolinho esfriar totalmente. E aí você pega aquele bolinho ali e vai passando o plástico filme um por um. É assim. E depois pode congelar. E aí você tira ele, já pode colocar congelado na lancheira da criança, que na hora que ela for comer ele vai ter descongelado. Que legal, que prático. E fica intacto, assim. E aí é uma das dúvidas principais que as famílias têm com relação a essa parte de congelamento. Isso dá para fazer com todos os bolinhos. Ou então a família pode deixar o bolinho descongelar, é só tirar do congelador, colocar para a parte de baixo, que também funciona. Thaís, e me conta aqui, como é que tá o processo de você com essas crianças? O que vocês nos contam de como começou tratar de uma criança e que lá na sua clínica tem a cozinha e hoje essa criança se adaptou muito ao saudável. Como é que tá esse processo? Olha, é um processo lindo, difícil,
né? Mas lá no consultório está bem legal, principalmente nesse segundo semestre, né? Porque segundo semestre eu começo a segunda turminha da escolinha Nutrimirim, que é onde eu faço o acompanhamento das crianças em grupo. E aí, dentro disso, é possível a gente observar tanto a evolução da criança, né? Dentro do acompanhamento e também passando essas orientações para a família. Então, eu tenho crianças de todas as formas, Cleide, desde as crianças que têm alteração de colesterol, triglicérides alto, ou as crianças que não comem, né, com seletividade alimentar, mas que quando passam por esse acompanhamento é importante reforçar que é um processo, não é do dia para a noite, da mesma forma que, por exemplo, olha só que bonitinho. Lindinho a gente bate demais. assim para ficar mais uniforme. Deixa eu pegar um papelzinho aqui pra gente... Ou não precisa, pra passar aí na forminha? Não precisa não, aqui já tá prontinho. Eu vou colocar só de apoio. Ah, tá. Essa aqui. Ok. Vamos colocar aqui para assar. E aqui 10 a 15 minutos e está prontinha a nossa receita. Sério? Então nós vamos comer um bolinho quentinho já. Né, diretora? Que coisa gostosa. Bom, eu queria saber mais assim, um detalhe sobre a nutrição infantil. Com que idade que você leva essas crianças para dentro da sua cozinha? Porque 2 anos é bem pequenininha, né? A partir de 2 anos. 2 Na verdade, anos? já existem trabalhos com crianças na introdução alimentar, 6 meses. Porque tem crianças que hoje em dia já tem problema com relação à textura. Que se a criança, por exemplo, você coloca uma mão na boca da criança, a criança chora. Ou crianças autistas que têm alteração nessa parte sensorial, a gente já pode fazer o estímulo com essas crianças se a gente vê que é necessário. Mas não é um estímulo de fazer receita. É um estímulo, por exemplo, que a gente coloca a criança... no chão para brincar com algumas texturas diferentes. Lá no meu caso, no consultório, a partir de 2 anos eu já faço esse trabalho com as crianças, porque as crianças elas já têm autonomia. A gente que, na verdade, dá uma segurada, né? Tanto que dentro de algumas oficinas, eu até prefiro que as mães fiquem um pouquinho longe, senão a mãe vem e toma da mão da criança, né? Porque a criança não está fazendo o correto, de acordo com o que a família acha, mas é importante a gente respeitar esse processo da criança. Mas a partir dos 2 anos, a minha escolinha é a partir de 3 anos. Então, 3 anos as crianças já vão de aventalzinho, fazem receitinhas. No sábado passado, que começou a primeira receita, foi o nuggets de frango. Porque sim, é uma receita que tem muita aceitação e dá pra gente trabalhar com a utilização de várias verduras e legumes, né? Então, desde pequenininho, dá pra gente já começar com esse tipo de estímulo com as crianças. Quando você estava estudando, vamos repetir essa história aqui, porque tem muita gente que não viu na época. Quando você estava estudando nutrição, você sabia que queria trabalhar com nutrição infantil? Olha, sinceramente eu não sabia, mas eu sempre estive no meio de crianças. Então, antes de fazer nutrição, eu fiz técnica em alimentos. E antes disso, eu já fazia alguns serviços voluntários. E eu ficava na cozinha, eu ficava para fazer cardápio de algum lugar. Isso nem pensando em fazer nutrição. Então, é algo assim que... foi acontecendo, intuitivo. E eu sou aquela pessoa que eu tô aqui. Se tiver uma criança ali, a criança vem, sabe? Você é imã de criança? Eu sou imã de criança. Eu acho que é porque eu olho pra criança como um ser de verdade, sabe? Não só como uma criança. É diferente, eu não sei. Eu tenho isso. Então, onde eu estou, as crianças acabam que vêm até mim. Isso acontece. E aí, dentro da nutrição, né, propriamente dito, eu me descobri dentro dessa área porque eu tenho um perfil para isso, né? Eu não tenho um perfil de trabalhar com emagrecimento, essas coisas, o nutricionista padrão, porque eu gosto muito dessa parte criativa, que isso é muito importante também e tá mais certo para esse nicho. E também porque a criança é a dor da família. Quando eu trabalhava com emagrecimento, principalmente emagrecimento de mulheres, eu lembro que todos esses problemas que eu trabalho com as crianças, os adultos têm. A diferença é que quando a criança tem um problema desse e a família toda tá bagunçada, se a criança precisa de mudar, a família toda muda. Então, é diferente esse processo de mudança, é mais forte, sabe? Do que, por exemplo, um adulto quer emagrecer para ficar fitness no final do ano e aí depois volta o comportamento alimentar todo. Com a criança é diferente, porque a mãe sente essa dor, o pai sente essa dor, a avó sente essa dor. Então acaba que todo mundo se une. Uma receita saudável não é só para criança, a família toda. Então eu me descobri também porque é uma forma de melhorar a alimentação de toda a família. A criança, ela é só o início.
Ah, tá. O que é a técnica BLW? BLW é uma técnica que a gente utiliza na introdução alimentar. Antigamente, né? Antigamente não, introdução alimentar, quando a gente vai começar a oferecer os alimentos para criança, era na forma de papinha, né? Era. E aí, hoje em dia ainda pode ser na forma de papinha. Tem algumas orientações mais específicas, de não bater no liquidificador, peneirar, evoluir essas texturas até a criança fazer 1 ano. Mas o BLW é uma forma de introdução alimentar no qual a criança que tem a própria autonomia desde os 6 anos. Então, existem os cortes corretos para a criança não engasgar. Aí você coloca a criança na cadeirinha de alimentação, aprende esses cortes dos alimentos e textura correta, coloca lá e a criança se alimenta. Isso é o BLW, dá essa autonomia para a criança. Tem família que opta por esse método e tá tudo bem. Tem família que quer optar por esse método, mas tem medo da criança engasgar e tá tudo bem, porque o melhor método é o que a mãe se sentir segura. Então, por isso que é muito importante a gente orientar muito bem as famílias. Mas é um método diferente de introdução alimentar. E você é a favor ou contra? Não, eu uso. Geralmente eu pergunto para a família. Eu apresento, na verdade, são 3 métodos, né? A gente fala que é o tradicional, que começa com a papinha e vai evoluindo textura, o BLW, participativo, quando a gente junta os dois. E aí, geralmente, as famílias falam assim, a maioria das famílias que eu atendo, falam assim que vai querer o participativo. E eu entrego a cartilha, né, oriento, né, as formas desses cortes seguros, mas aí, geralmente, as famílias começam com a amassadinha e depois aprendem os cortes. Aí eu falo, ó, dá o brócolis, né, nesse tamanho certo para a criança segurar, e o outro você pode amassar com garfinho para alimentar a criança e tá tudo bem. Ah, entendi. É legal, hein? Interessante. Muito legal. Vamos voltar aqui um pouquinho, que se você falou na versão sal. Como é que é ela na versão salgada? Na versão salgada é uma tortinha, né? Então, da mesma forma que eu já tinha assado a abóbora, e aí na de sal você já pode bater com a casca e tá tudo certo, né? Tá. Porque ela vai ficar com a cor ali, como se você tivesse colocado um cheiro verde, por exemplo. Entendi. Aí você bate no liquidificador com o ovo, o óleo, da mesma forma aqui, coloca a farinha de aveia e aí pode colocar os temperos da sua preferência. Eu colocaria uma páprica, orégano, alho, frango desfiado. Eu testei com frango desfiado e queijo fresco. Coloca fermento e coloca pra assar. Com queijo fresco deve ficar uma delícia. Fica delícia, fica parecendo uma pamonha. Depois faz, fica parecendo uma pamonha. Eu fiz com as crianças, fica muito parecido. Eu fiz essa receita, na verdade, na época da festa junina. E aí eu fiz ela na versão de doce, versão de sal. As crianças preferem de doce, né? Porque são mais acostumadas, mas as duas dão certo. O que você colocaria na lancheira da criança pra beber? Lancheira da criança pra beber, na verdade, é a mesma lancheira pro maior. A gente tem que entender dos grupos alimentares. É importante ter 3 nutrientes principais na lancheira, né? A fruta, isso desde o bebê até a criança de 90 anos, precisa de ter uma fruta no lanche. É importante uma porção de carboidrato, né? Que é o alimento que dá energia. Geralmente a quitandinha, né? Um bolo, um biscoito. Para um bebezinho, pode ser uma rodelinha de batata doce assada, um inhame. Tem esses danones de inhame que as famílias também fazem. Espiga de milho cozida. Para o bebê dá pra gente fazer essa adaptação. Mas até para criança em idade escolar, quando ela aprende a comer, por exemplo, um chip de batata doce, é uma possibilidade de você mandar para a escola também. O carboidrato. E o terceiro nutriente importante é a proteína, que é onde pega as famílias todas, né? Proteína, ovo, leite, derivados, as carnes também. E aí é o que garante a saciedade da criança, né? É a mesma coisa, por exemplo, a gente comer um pão com manteiga e um pão com ovo. Qual que você vai ficar com fome primeiro? Quando come o pão com manteiga ou um pão com ovo? O pão com manteiga. Exato. Porque não tem a proteína, que é o ovo. E aí, às vezes, na lancheira, esse é um dos principais erros que as famílias cometem. A mãe quer colocar uma quitanda de doce de sal. Aí coloca um bolo e um pão de queijo, carboidrato, carboidrato. Coloca um biscoito e um cookie, carboidrato, carboidrato. Aí fica faltando a proteína, coloca um suco desse tamanho e uma fruta desse. E aí tem que ter carboidrato, fruta, proteína e uma fonte de hidratação. Geralmente oriento água, principalmente se a criança tem dificuldade de comer fruta, porque senão ela vai lá, enche a barriguinha de suco, Cleide, e não vai quer comer a fruta. Não principalmente quer comer. Porque o recreio é o quê? 10, 15 minutos. A criança quer sair correndo para brincar. É verdade. Ela vai tomar o suco e vai sair correndo. E aí, geralmente, eu oriento para a família. Coloca uma porção menor, mas colocar a fruta. Se for colocar suco, 100, 150 ml no máximo, eu geralmente oriento. Põe água de coco, as crianças que aprenderam a tomar chá, coloca chá. Porque aí o docinho da lancheira vai lá na frutinha. Olha que estratégia! Olha o pulo do gato, 150 ml de suco só. Sim, senão não tem como. Se você coloca lá 300 ml de suco, a criança pega o suco e vai brincar.
Tá vendo, vovó? Tá vendo, mamãe? Frutinha, Isso é muito exatamente. importante, muito interessante. Legal. Então, nós vamos esperar aqui. Olha lá. lá, pronto. Gente, olha o tamanho que já tá. Olha que lindo. Dá pra ver aí, gente? 3 Olha lá. minutinhos. Olha só como cresce. E sempre que for fazer bolo, gente, a primeira coisa que faz é ligar o forno, Exatamente. né? Muito bom. Você vai ficar aqui comigo até no final do programa, que nós vamos Certinho. experimentar esse aqui. Bom, agora nós vamos tirar esse bolinho do forno, que foi realmente 20 minutos no máximo, ele assou, No né? máximo. O bom de utilizar essas forminhas pequenas é porque assa rápido. É. Olha Que só, legal. Que legal. Gente, ela falou, eu vou reforçar aqui, que ela passou um desmoldante. O desmoldante é um produto que você compra nessas casas de festas. Exatamente. E mas ele é spray. É spray. Eu usei ele porque quando eu uso óleo, mancha a forminha de silicone. Ah, tá. Só por isso. Não, e ele também é muito prático. Sim. E aí, Tira vamos igual e tirar. sai igual. Aí, ó. Sai igual. Olha, gente, que coisa fofa. Sai igual, como é que fala? Forma de gelo. É só virar assim, ó. Pluc. Exatamente. Aí, que lindinho. Ah, eu vou começar a experimentar agora. Fica à vontade. Quentinho. Quentinho, quentinho. Que delícia, gente. Que delícia. Cadê a vinheta aí? Que delícia. Vamos lá. Que delícia! E aí? Super leve. E olha, parece cenoura e o gosto é diferente. Sim. Tem gosto de abóbora mesmo. E é um gosto muito peculiar, saboroso e diferente que a gente não é acostumado no doce. Exatamente. O que eu achei legal também é que ele ficou doce, porém não ficou enjoativo. Sim. A farinha de aveia também é levezinha e ela lá no céu da boca dá aquela sensação de castanha. É. Eu achei. Interessante. E esses bolinhos também, né, ao contrário de um bolo de cenoura tradicional, que quando a gente vai fazer, usa lá 1 xícara, 2 xícaras de açúcar, né? E aí, dentro dessas receitas, assim, é importante a gente ir diminuindo aos poucos, Nossa, né? Aí tem querida. menos açúcar. Obrigada, viu? Obrigada a você.